Se você chegou até aqui, nada é por acaso. O universo, ele sempre dá um jeito de colocar a gente onde a gente deveria estar. Sejam todos bem-vindos. Constelação de peixes, piscianos, meus amores. Como é que vocês estão? Me contem, quero saber. E como é que vai ser esse mês de julho? Né? Julho já tá aí batendo na porta, peixes. E aí, vamos ver aqui o que as cartas, o que os oráculos, o que o tarô revelam para o mês de julho. Fica comigo até o final desse vídeo, constelação de peixes, porque essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura intuitiva, de energias e acesso coletivo. Vai atingir aqui alguma constelação de peixes, então procura aí adaptar para o seu momento, tá certo, peixes? E vamos lá, vamos de leitura? Então a gente já vai começar aqui, meus amores, com o oráculo dos anjos e ancestrais. Esse oráculo maravilhoso que estou apaixonada, peixes, anjos e ancestrais. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos e que vocês se conectem muito aqui com a minha mesa, constelação de peixes. Constelação de peixes, piscianos, mês de julho. Carta da guardiã da água, conecte com suas emoções. Olha que interessante, porque a gente está falando de peixes, né, gente? E a gente está falando de peixes, que é um signo de água. Lembrando que eu estou aprendendo sobre esse oráculo. Olha que lindas as cartas, por isso que eu tô apaixonada, porque além da estética das cartas, cada significado, ele é muito espiritual, ele é muito profundo. Peixes é um signo de água. Conecte com suas emoções, peixes, no mês de julho. Olha isso. Olha que linda essa carta. Gente, esse oráculo é muito show. Olha só, peixes. Tire um tempo para entender como você realmente se sente. Saiba que a sua sensibilidade não é uma maldição, mas é um dom que permite receber e entender mensagens diretamente na tua alma. Presta atenção, olha só, tá? Por quê? Porque o elemento água, ele é um elemento que está conectado dentro do ser peixes, tá? Então, peixes, escorpião e câncer já tem as águas. Já tem essas emoções, o elemento de vocês, ele é sensível. Então, o que eu tô entendendo é que a espiritualidade, ela tá pedindo para vocês tirarem um tempo para se conectar com as emoções. Por quê? De alguma forma, podemos estar fugindo de algo, né? Porque é aquilo, mergulhe para entender a profundidade das suas emoções, do seu coração. Velhas emoções podem estar bloqueando, né, as sombras da tua alma. Enfim, a mensagem aqui que os anjos querem trazer é que tá tudo bem sentir emoção. Não importa se você tá alegre ou triste, o que importa é o que você quer e o que você precisa. Então, tirar um tempo para respirar e reconhecer faz as energias fluírem através de você. Ao invés de você desabar numa onda avassaladora, vocês conseguem entender? Então, assim, é aquilo, eu vou guardando tanta coisa que quando eu desabo, parece que o teto vai cair sobre a minha cabeça. E não é. Fugir. Por que peixes? Por que a gente está falando disso, cara? Porque peixes tem toda essa questão da fantasia, tem toda essa questão nas suas sombras do escapismo, de não querer muitas vezes lidar com a realidade. Então, o que essa carta, essa energia está dizendo é, peixes, você não precisa fugir, mas você precisa encarar a realidade, os fatos. É que quando você sente demais. Isso dói demais, entendeu? Tá? Então observe as mensagens intuitivas que estão surgindo. Por exemplo, se olha na internet, tem muita coisa, números, ordens numéricas, segmentos numéricos, sabe assim? É isso.
porque são orientações. Então, o que eu tô entendendo aqui em julho é que Peixes vai precisar se conectar melhor com as emoções e não fugir do que sente. Então, tipo, quando eu passo a entender o que tá acontecendo, as coisas melhoram também ao meu redor, tá? Então, assim, Peixes, é isso. Você está sendo guiado, você está sendo, o que eu tô entendendo, né? Tipo, é como se, se a espiritualidade, é como se os cosmos, é como se até os próprios mentores de vocês estivessem, tipo, o tempo todo. Sabe quando parece que eles ficam assim, meu Deus, você não tá vendo que eu tô tentando falar isso com você, que eu tô tentando, e tipo, Peixes, ai, quer saber, meu, ai, nossa, a minha vela tá quase apagando. Ai, tô de saco cheio. Eu tô, sabe assim, tipo, ai, quer saber? Ai, então, vamos ver o que as cartas têm pra dizer, o tarô? Porque, né, vocês conseguem entender o que eu tô falando? Olha o diabo, gente, por isso, né? Por quê? Por quê, Peixes? Por quê? E aí já me aparece logo de cara o diabo. Aí me vem o Rei de Copas, a carta da estrela, fundo do deck, o carro. Olha só, gente. Por quê, né, Peixes? De bate pronto, eu já tenho logo, tipo, a espiritualidade falando assim pra mim, Peixes, cara, carta do carro aqui no fundo do deck, carta do progresso, carta do movimento, carta do vamos aqui, vamos seguir, porque tem coisa pra acontecer, tem mais coisas pra acontecerem. O diabo aqui juntinho do Rei de Copas é a carta da estrela. Ou seja, o que eu entendo, tá, pelo diabo, é que tem muitas situações que vocês podem estar se aprisionando, tá? Então eu vou até separar o Rei de Copas aqui, eu vou até ler o diabo aqui em primeiro lugar. Tem muitas emoções, tem muitas situações, tem muitas coisas que podem ser prisões para vocês. O diabo, ele fala muito da matéria. Ele fala muito do tipo, vamos pensar assim, tá? Vocês podem estar aqui nesse momento, piscianos, pensando muito a respeito do lado material, muito mais material da vida, sendo que a vida tá pedindo para vocês olharem para esse lado sensível, espiritual, olhar as águas de vocês, as emoções e os sentimentos para poderem sair dessa prisão. Eu sinto uma prisão, eu sinto que há algo na vida de vocês, um setor em específico, do qual vocês estão aqui de alguma forma vivendo situações que parece que não tem saída. Não tem saída, não há outras formas de se mover dentro disso. A gente vai entender melhor as cartas, mas é o diabo, né, gente? E quando eu tenho o Rei de Copas e a carta da Estrela, eu tenho aqui duas cartas potentes de cura. Eu tenho aqui duas coisas, então eu vou dar um exemplo, tá? Que pode ser muito clássico. Então, assim, sabe, vocês de alguma forma presos a algum trabalho, algum relacionamento, alguma coisa assim que você sabe que, tipo, que no fundo você sabe que, cara, isso aqui não dá mais pé. Mas parece que eu não quero sair de lá. Porque lembra que o diabo ele fala que nós estamos presos ao nosso ego, é o nosso ego. Então assim, você tem a chance de sair, tá? Então a prisão, ela é uma escolha, não coloque a culpa nas situações, coloque a culpa nas suas escolhas, tá? Então eu vejo aqui o Rei de Copas com a carta da Estrela, trazendo essa cura, trazendo essa esperança, é uma cura revestida de maturidade emocional. Seja maduro para encarar as coisas que estão te acontecendo. É isso que a espiritualidade fala aqui, tá? Seja maduro aqui para entender aonde você está, se você está agindo de forma correta, como você pode mudar, porque eu tenho a carta do carro. Então, assim, quando vem o carro, vem aquele movimento que fala assim pra mim, cara,
Vamos, porque tem muita coisa para acontecer. Quando você define, por isso que eu falo, a definição é tua. Quem se desliga, quem se desvincula do diabo é você. Não bota a culpa nele. Não bota a culpa nele, tipo assim, ai, olha, eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, ai, olha, a culpa é por causa disso, ai, a culpa é do vizinho, a culpa é não sei do quê, porque a política do país, porque não sei o quê. Gente, eu sei que as coisas não são tão fáceis e é muito fácil falar, mas eu vejo vocês, de fato, meio que fazendo vistas grossas e encontrando alguma situação ruim para meio que se aprisionar dentro dessa situação. É uma prisão, para vocês darem uma desculpa de que a vida não está acontecendo para vocês. Quando tem um carro aqui, quando falta um movimento, quando falta um interesse de vocês, quando falta uma responsabilidade emocional com a própria vida. Aqui é como se houvessem pessoas que estão brincando de alguma forma. Sabe? Tipo, tá bom, vamos, tá, e tá aqui, o negócio não vai nunca. A estrela, ela fala, há uma cura aqui. Há uma cura. Eu vejo que sim, muitos piscianos podem ter perdido as esperanças. Então assim, eu perdi as esperanças, a única coisa que eu tenho é isso. Será que a única coisa que vocês têm é isso? Será que é? Será que na vida a única coisa... Será que isso é possível? Enfim... que mais aqui para a constelação de peixes aqui no mês de julho? Constelação de peixes. Será que esta é a única saída, peixes? Rainha de ouros, Pagem de espadas, 5 de ouros, carta do Hierofante. Olha só, tá? Vocês estão limitados dentro de um padrão, 5 de ouros com o Hierofante. Vocês estão aí de alguma forma limitados dentro de um padrão. Dentro de algo que para vocês talvez seja uma crença. Olha só, gente, 5 de ouros com o Hierofante, uma crença limitante, tá? Sendo que eu tenho, aqui a gente já vem com a Rainha de Ouros e o Pagem de Espadas, sendo que a gente tem aqui, por isso que eu falo da responsabilidade, há uma responsabilidade muito grande de vocês, pisciano, com a vida de vocês. Talvez vocês não estejam olhando alguma situação e é como se o universo falasse assim, olha, você tem que começar a se colocar no patamar assim grandioso se você deseja que aconteçam mudanças aqui. Porque a Rainha de Ouros aqui, ela fala da boa sorte, ela fala de florescer, mas ela é madura. Ela é madura. Ela é madura. Ela sabe ganhar dinheiro, ela sabe fazer dinheiro. Isso é energia, tá? Se vocês forem homens, estamos falando de sensibilidade. Então, assim, é muita maturidade, é o cuidado. Eu sei cuidar, eu cuido muito bem do meu jardim. Eu sinto a Rainha de Ouros como florescimento. Sabe quando a nossa vida floresce? Sabe quando ao redor da nossa vida as coisas elas ficam, é o tempo, olha só, Rainha de Ouros, é o tempo de maturidade, maturação. Então assim, eu sei que as coisas demandam tempo, eu sei que as coisas vão pra frente, eu sei, e vocês sabem disso. Vocês que estão aqui, vocês sabem disso, mas eu tenho aqui um Pagem de Espadas. Ou
podemos estar falando de uma situação específica, Pajem de Espadas aqui, a gente pode estar falando de alguma rainha de ouros que resolve de alguma forma, né? Porque a gente tem uma prisão, então a gente tem que adaptar a todas as situações aqui, né? Alguma rainha de ouros que de fato esteja aqui se relacionando com um pajem de espadas? Um pajem de espadas? O que é um pajem de espadas? A não ser uma pessoa que é só curiosa, a não ser uma pessoa que é só que está procurando ali entender que contexto é esse, o que é isso ainda. Alguém que tem uma ideia, uma opinião formada sobre a vida que é muito escassa. Realmente, 5 de ouros. E que lugar é esse em que vocês estão colocados e que envolvimentos são esses? Que pessoas são essas que não permitem, tá? Que vocês saiam de uma escassez até emocional aqui. Alguma falta de compromisso. Alguma falta de compromisso, mas no final das contas, Hierofante, eu vejo o compromisso é de vocês, não é de alguém aqui. Alguém não tem compromisso, Pajem de Espadas. Curioso, curiosidade. Gente, muito interessante essa leitura. Há uma limitação para vocês. Há uma limitação dentro desse autocuidado, dentro desse florescer aqui, sabe? Olhar, é o que eu tô falando. Há um pedido para que se olhe para a vida com muita responsabilidade, porque a gente, para onde tá indo isso? Até onde chega isso? Enfim. Que mais agora em julho? Olha, 4 de ouros. As de copas. 10 de espadas. E sacerdotisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, peixes. Há situações que vocês precisam entender. A gente pode estar falando também, Pajem de Espadas, podemos estar falando de filhos também. Eita, acho que caiu alguma coisa. Ou a Mia tentou entrar em algum lugar aqui dentro das minhas coisas. Mas enfim, retomando. Podemos estar falando de filhos também, Pajem de Espadas. Legal, interessante. Filhos também me vem. Sabe, há uma limitação aqui. Ou é um companheiro, criança, curiosidade, filhos. Sabe, tenho filhos, tenho situações, então eu não posso mais. Não posso ir além. Ou então podemos falar de um companheiro. Pajem de Espadas são de pessoas jovens. Alguém mais novo, um companheiro, enfim. São coisas que trazem a rainha de copas nesse cuidado. Vocês cuidam de alguém aqui. Vocês têm uma necessidade desse cuidado. Só que vocês não estão cuidando da vida de vocês, do carro, do progresso. Do vamos avançar, nossa, tenho tanta coisa, tenho projetos aqui. Ai, gente do céu. Eu nem sei o que dizer. Eu sei o que dizer, mas vocês não têm noção isso. Muitos piscianos não estão se dando conta da falta de seriedade que estão levando à própria vida, tá? 4 de ouros, e aqui eu vejo que o universo, a espiritualidade, ela fala, queridos, vocês não estão vivendo um lugar e uma zona de conforto aqui. Se vocês acham que isso vai ser ad eterno, olha isso, gente.
Não vai ser. A carta do 4 de ouros me fala que essa situação, essa limitação da qual vocês se colocaram, tipo, meu, eu tô aqui e tô num relacionamento péssimo, muito, cara, sei lá, de repente pessoas podem estar realmente vivendo o diabo, relacionamentos ruins, relacionamentos de obsessão, de coisas, sabe, coisas muito ruins. Aqui por conta de filhos, como eu já disse, ou por conta de companheiros mais jovens e maturos que não sabem o que querem, que página de espadas não sabe, é só curiosidade, tá? Então assim, nós temos aqui situações em que vocês se limitam. Eu não posso voar, tá bom? Só que aí vocês vão levando a vida. 5 de ouros com hierofante, crenças limitantes. Quem disse que você não pode voar? Quem disse isso pra você? Então assim, relacionamento ruim, relacionamento abusivo, relacionamento diabo. Ou todas essas situações que eu falei, tudo isso aqui é pra gente poder adaptar. Ou coisas, enfim. Lugares em que vocês, trabalhos também, o diabo, trabalhos em que rainhas de ouros, que são energias, como eu já disse, de pessoas que têm boas ideias, página de espadas também são ótimas ideias, só que vocês não podem ter ideias. Vocês não podem ousar nas ideias, vocês não podem, você entendeu? Tem algumas situações que estão limitando vocês. Então assim, eu não posso falar, eu nunca sou ouvido. Enfim. E aqui o 4 de ouros me fala que, de alguma forma, cara, eu fico até brava quando eu olho esse jogo. Eu juro por Deus, eu gostaria de falar tudo que eu penso. Enfim. Mas assim, o que a espiritualidade no geral está dizendo é que aqui é uma falsa estabilidade. É uma falsa segurança. Eu sei que vocês estão buscando deixar as coisas assim, para que elas não, sabe, não saiam fora do controle. Não, ó, talvez se eu ficar dentro desse lugar, as coisas ficam, porque fica tudo estável, fica tudo, se eu ficar dentro desse trabalho, olha, tudo vai ficar bem. Se eu ficar dentro desse relacionamento com essa pessoa, pelo menos essa pessoa me ajuda a pagar as contas. Se eu ficar assim, então assim, são coisas, são situações que eu tô vendo que quanto mais você vai se enfiando, pior ela vai ficando. Porque você não está enxergando essa lente horrível do que está acontecendo aqui. As de copas e 10 de... Gente, as de copas e 10 de espadas. E aqui em julho, a espiritualidade, ela fala que tem mais coisa. Que tem as de copas, que você precisa viver um momento emocional novo, que você precisa viver um momento mais saudável, mais intuitivo, aquela coisa, você precisa se conectar com energias, melhores energias também, você precisa se conectar com projetos criativos, por quê? Porque falta você se conectando com as suas emoções, está faltando você aqui, peixes. Você tá faltando você aqui, você, olhando, analisando e falando, misericórdia, o que eu tô fazendo aqui? Onde eu tô amarrando meu burro? Porque o 10 de espadas fala, você vai chegar prestem atenção no que eu tô dizendo, vocês vão até o fundo do poço aqui. Vocês vão chegar no momento que o universo ele vai falar, não há outra saída a não ser olhar para o que está acontecendo. Carta da sacerdotisa. E a sacerdotisa, ela me fala aqui que vocês vão sacar tudo isso. Que por mais que vocês não queiram olhar, não vão ter outra alternativa a não ser, de alguma forma, resolver essas questões. Porque a sacerdotisa, ela fala que vocês estão reprimindo sentimentos, isso aqui é um negativo, tá?
Vocês estão reprimindo sentimentos, vocês estão engolindo sapo, vocês estão, assim, fazendo a egípcia, né? Se fazendo de sonsos, de sonsas. Nossa, não tá acontecendo nada, nossa, não sei o quê. É o fim da linha para vocês, peixes. É o fim da linha. É o fim da linha. Aqui o universo, ele está pedindo providências. Eu vou tirar uma única carta de energia final aqui para peixes como um conselho. E depois a gente vai para o conselho final. Tarô, me traz uma única carta, como assim, um fio de esperança. Apesar de que, peixes, no começo da leitura vocês ouviram. Rei de copas com a estrela e o carro. Meus amores, larga esse diabo aqui para trás. Abre os olhos. O tarô convencional do Eight, o diabo, as pessoas elas estão, ó, com um grilhão no pescoço, com isso aqui, ó, de largura. É só fazer assim. Elas estão com isso aqui, ó, de largura. É só fazer assim e arrancar. Então, assim, você vai precisar arrancar. E é você quem, é o seu dever fazer isso. É a sua responsabilidade. Não coloca isso na conta de ninguém, porque não vai acontecer. Ou você muda, ou as coisas vão ficar bem cabeludas aqui. Me traga uma energia, tarô, uma única energia. Força. Ó, que lindo. Fundo do deck 8. Vocês percebem vocês abandonando? Abandono é com pesar, eu preciso ir embora. Carta da força. A força, ela me fala de vocês terem coragem para dominar os instintos de vocês. Porque vocês aqui, pelo diabo, já estão habituados, tá? A fazer isso. Isso aqui pode ser um padrão de vocês. Você entendeu? Aqui a gente sabe que já tem crença limitante, que já tem um monte de coisa. Mas o diabo, no geral, ele fala que há um padrão que deve ser quebrado. E quando eu trago a força, sou eu quem mando aqui no jogo. Você deve comandar o seu jogo, peixes. E a força, ela fala, sou eu que mando aqui. Quem é que manda aqui? Sou eu. Então tá na hora de fazer algo a respeito. Se você se identificou com essa leitura, eu sei que foi uma leitura que é aquilo. Talvez a gente não pode ouvir tudo o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Se você se identificou, se você quer fazer uma leitura na sua energia, pra gente poder trabalhar coisas aqui, enfim, aqui embaixo na descrição do vídeo estão os meus contatos. Vai ser um prazer atender vocês. Conselho final para a constelação de peixes. Não acumule informação. Estamos na era em que somos consumidos diariamente por informações que nos induzem a algo. Tenha consciência do que é realmente bom para você e crie um filtro energético para que seja selecionado o que vai adentrar ao seu campo sagrado. Aqui a gente tem Urano, a energia de Urano. Peixes, algumas situações, tá? Algumas situações, por isso que eu falo, eu acredito que a espiritualidade, ela esteja trazendo até esse conselho final, porque assim, vocês precisam ter a energia de vocês completamente limpa, para que vocês possam adentrar as emoções de vocês e entenderem o que está acontecendo. Eu entendi que, sabe o que eu entendo com esse conselho final? É o que vem para mim. Quando eu olho para a internet, quando eu vejo a vida bonita das pessoas, quando eu olho para a internet e quando eu de repente tô numa situação aqui, ó, que eu tô meio presa a uma coisa, só que eu preciso que dê certo isso aqui, esse relacionamento. Preciso que dê certo essa relação, preciso que dê certo tal coisa, fico olhando lá na internet, fico vendo, é o ego. Cuidado com o ego de vocês. É isso. Cuidado.
Porque é exatamente isso, vocês precisam estar com o campo limpo para adentrar essas emoções e poder enxergar isso aqui, ó, a sacerdotisa. Porque vocês têm força para isso. Tá certo, constelação de peixes? Meus amores, um grande beijo e a gente se vê na próxima leitura. Tchauzinho!